questão 294 da página 347. Daniel e André, seu irmão, estão parados em um tobogã nas posições mostradas na figura. Então, eu tenho aqui o André, que está a uma altura h em relação ao solo, e o Daniel, que está numa altura h sobre 2 em relação ao solo. Daniel tem o dobro do peso de André. Então, eu coloquei aqui André com massa m e Daniel com massa 2m. E a altura em que ele está em relação ao solo corresponde à metade da altura em que está o seu irmão. Então, de fato, o Daniel está aqui, que tem a massa 2m, metade da altura que está o André com massa m. Em um certo instante, os dois começam a escorregar pelo tobogã. Então, a velocidade inicial dos dois é 0. Despreze as forças de atrito. Então, quando ele fala para a gente desprezar as forças de atrito, então significa que o nosso sistema é conservativo. E se ele é conservativo, nós seguimos a regra que a energia mecânica que eu tenho antes tem que ser a mesma energia mecânica que eu terei depois. É correto afirmar que nessa situação, ao atingirem o nível do solo, André e Daniel terão. Então, a letra A fala o seguinte, que a energia cinética deles será diferente e o módulo da velocidade vai ser diferente também. Então, vamos ver a questão da energia cinética quando eles chegarem no ponto mais baixo desse tobogã. Então, eu vou começar analisando o Daniel. Cabe para o Daniel a mesma ideia que cabe para o André. O sistema é conservativo, então a mecânica antes tem que ser igual à mecânica depois. Qual é a mecânica antes do Daniel? O Daniel está aqui na metade do tobogã com velocidade inicial 0, então ele tem o que antes? Potencial gravitacional. E conforme ele descer, essa potencial gravitacional vai se transformar em quê? Energia cinética. O exercício fala que o Daniel, a letra A, né? Daniel e André têm a mesma energia cinética. Vamos ver então qual é a energia cinética do Daniel. Qual é a potencial dele? mgh, isso tem que ser igual à sua energia cinética. Mas qual é a massa do Daniel? Massa do Daniel vale 2m vezes g. Qual é a altura do Daniel? h dividido por 2. E isso é igual à energia cinética do Daniel. A gente pode simplificar aqui. Esse 2 vai cortar com esse 2 aqui. Então, qual é a energia cinética do Daniel? mgh. E nós faremos a mesma análise para o André. Vamos lá. Para o André, a gente continua. Energia mecânica antes tem que ser igual a energia mecânica depois. Qual é a antes do André? Ó, o André está aqui em cima. Ele tem o quê? Potencial gravitacional, parte do repouso, então não tem velocidade, então não tem cinética. E conforme ele for descendo, essa potencial gravitacional vai se transformar em quê? Energia cinética. Qual é a equação da potencial gravitacional? mgh. Isso é a cinética do André. Então, massa do André vale m vezes g. Quanto que vale a altura do André? O André está lá no topo, a altura dele vale h. Isso daqui é a energia cinética do André. Então, a gente acaba observando que a energia cinética do André é sim igual à energia cinética do Daniel. Então, a letra A já está fora. A letra A já está errada, porque o exercício diz que as energias cinéticas são diferentes. Não, a gente acabou de ver que as energias cinéticas são iguais. Então, a A está fora. Vamos ver o que a B está afirmando. A B coloca energias cinéticas iguais. Então, a energia cinética do Daniel igual à energia cinética do André. Até agora, já provamos isso. Isso daqui está certo. Suas energias cinéticas são iguais. Mas aí ele também fala o seguinte... O módulo de velocidade também é igual. Vamos ver se a velocidade é igual. Eles não vão ter a mesma energia cinética? Então, vamos substituir aqui a equação da energia cinética. Energia cinética tem que ser igual a quê? mv² dividido por 2. Eu já sei que a do Daniel é igual a do André. Então, vamos lá. Qual é a massa do Daniel? 2m
vezes velocidade do Daniel ao quadrado dividido por 2 é igual. Energia cinética do André. Qual é a massa do André? M vezes velocidade do André ao quadrado dividido por 2. A gente pode simplificar aqui, ó. Esse M morre com esse M, esse 2 morre com esse 2. Então, eu acabo tendo o seguinte: 2 vezes a velocidade do Daniel ao quadrado é igual à velocidade do André ao quadrado. Então, olha, apesar das energias cinéticas serem iguais, as suas velocidades não são iguais. Se a gente quiser tirar, né, a relação mesmo da velocidade, para tirar esse quadrado daqui, a gente eleva, aplica a raiz dos dois lados. Então, eu vou ter o quê? Velocidade do Daniel vezes raiz de 2 é igual à velocidade do André. Então, não, suas velocidades não são iguais. Então, a letra B, ela também está errada. A letra C fala que as energias cinéticas são diferentes, então a letra C também está fora. E a letra D, que tem que ser a correta, ela fala o quê? Energias cinéticas iguais, tá certo, e módulos de velocidades diferentes, tá certo também. Então, a alternativa correta é a letra D.